pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Sabrina, sou formada em Química e hoje, dentro da nossa trilha Guerras Mundiais, nós vamos conhecer um pouquinho das consequências químicas desses conflitos. Eu não sei se vocês observam que ao longo de toda a história da humanidade, os conflitos entre povos e nações sempre se fez presente. Vocês concordam? O que mudou entre os primeiros conflitos para o que nós temos hoje? O que mudou foi o desenvolvimento das tecnologias. Antigamente, quando os povos iam guerrear, eles precisavam de ou um ir até o território do outro, ou eles se encontravam em territórios intermediários para poder fazer essa guerra. Com o passar do tempo, foram evoluindo. Primeiro eles começaram usando os cavalos, depois começaram usando carroças, e hoje em dia nós temos guerras que ocorrem sem, às vezes, um exército sair da sua localidade para poder atingir o outro. Por quê? Porque hoje tem o uso de mísseis que atravessam continentes. Então, a evolução da ciência, ela também revoluciona o modo como o homem luta. Quando a gente começa com os primitivos, que tinham que lutar mão a mão, no soco, a gente vem o quê? A evolução a partir do momento que o homem começou a fazer a metalurgia. Quando ele começou a fundir o metal, produziu facas, espadas, escudos, e isso, que foi um avanço tecnológico, também mudou o modo como eles se combatiam. Então, dentro do nosso estudo dessa trilha, em específico nessa aula comigo, nós vamos falar um pouquinho da influência, das consequências que a ciência química tem nas guerras. Vamos lá no nosso slide para a gente começar a aprofundar o conhecimento sobre a química nas guerras. Trouxe aqui para vocês um primeiro questionamento. Por quê? Porque esse questionamento eu me fiz quando comecei a elaborar essa aula. Como a química pode salvar vidas e, ao mesmo tempo, ser utilizada como instrumento de destruição? Como é que vocês acham? Todo químico, ele é alguém que está construindo algo para destruição? Todo químico é alguém que está querendo fazer uma solução que salve vidas? Todas as respostas para essas perguntas vêm acompanhada de uma situação que é o interesse financeiro dos nossos governantes. A ciência, ela busca sempre conhecimento. Infelizmente, aquele que faz as descobertas, ele não é o dono daquela ciência para poder determinar como ela vai ser utilizada de fato. Isso aí fica a cargo dos nossos governantes. Então, sim, a química, de um modo geral, ela contribuiu significativamente para o avanço tecnológico da humanidade. Todo mundo consegue observar isso em medicações, meios de transporte, meios de comunicação. Tudo passa pela química, pela física e pela biologia. Lógico, também passa pela matemática, pelas outras áreas, mas, de um modo objetivo, nós temos as ciências da natureza sendo utilizado dentro desse avanço tecnológico. Só que a gente também nota que esse avanço, tecnológico ao longo da história, os conhecimentos da ciência química, eles foram utilizados para o desenvolvimento de armas químicas, de explosivos e agentes tóxicos. Um exemplo marcante do uso negativamente dessa ciência como algo de poder destrutivo, a gente viu, e a gente pode ler sobre isso, ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos ali substâncias químicas que passaram a ser utilizadas diretamente no campo de batalha. Então, o que acontece aqui? Quando, antigamente, as guerras eram rifles ou ainda espadas, a partir da Primeira Guerra Mundial, a gente teve o uso em grande escala de explosivos e tecnologia de ponta para serem utilizadas
no campo de batalha. E aqui a gente trouxe essas representações, né? Se vocês forem observar as figuras que estão sendo utilizadas aqui, elas remetem à nossa evolução científica e o quanto isso, infelizmente, contribui para também a nossa autodestruição. Quais são os conceitos químicos que estão envolvidos dentro desses materiais que são utilizados nas grandes guerras? O primeiro deles são as reações químicas. Qual é a diferença, gente, de uma reação química, de um explosivo para a reação química ali de um fósforo sendo acendido? Primeiro ponto, gente, que as explosões, o que elas são? Toda reação química ela envolve energia. E algumas delas são energia sendo liberada para fora do sistema, o que nós chamamos de exotérmicas. Nos explosivos, a diferença que nós temos para as demais reações é a velocidade com que a reação ocorre. Numa reação lenta, a energia que é liberada, ela tem tempo para se dissipar, para se espalhar lentamente pelo ambiente. Já nos explosivos, né, a gente não tem esse tempo. Ela ocorre de um modo tão rápido que acaba sendo violento. E aí é que nós temos o uso dessa reação rápida e intensa como arma de guerra. E aí nós temos o surgimento, né? Eu trouxe até para ilustrar aqui para vocês um Erlenmeyer, que é uma vidraria de laboratório, e dele vindo uma explosão, que é uma combustão. Toda combustão, ela libera energia. E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma liberação muito rápida, essa energia ela não tem tempo para se dissipar. Então, quanto mais elemento combustível eu tiver, mais energia vai ser liberada rapidamente e maior é o poder de destruição daquele explosivo. Então, uma das reações envolvidas aí em guerras que são utilizadas são as reações de liberação de energia, que aí no caso são os explosivos que nós conhecemos, pelo menos espero que vocês conheçam somente através de redes sociais e TV, nunca pessoalmente. Vamos continuar lá na nossa aula. Então, o que a gente tem aqui? Os explosivos utilizados em guerra são baseados em reações químicas extremamente rápidas, que liberam grande quantidade de energia sem tempo para dissipar essa energia. Alguns exemplos de explosivos nós temos aqui a decomposição de compostos nitrogenados, formação de gases em grande volume e liberação de calor. Essas reações são todas reações exotérmicas, ou seja, reações que liberam calor. Quais são as substâncias utilizadas historicamente? O trinitrotolueno, que é o TNT, você já deve ter visto, até em desenho animado ele é representado, e a nitroglicerina, que é um nitrocomposto, né, que é utilizado como explosivo. Gases tóxicos. Galerinha, o ser humano não é brinquedo, não. Além de explosivos, muitos observaram que poderia ser utilizado gases tóxicos que agiriam ali direto nos soldados do campo inimigo, fazendo com que eles ou não conseguissem mais estar aptos a lutar ou simplesmente morriam ali no local de combate. Então, também são o que nós chamamos de armas químicas, que foram muito utilizadas durante a Primeira Guerra Mundial. Entre esses aí, nós temos o gás cloro, gás mostarda e o gás sarin. Essas substâncias, elas atuam no organismo do ser humano, causando irritação pulmonar, tosse ali descontroladamente, queimaduras químicas e dano ao sistema nervoso. Não é uma coisa bacana da gente ver, mas infelizmente foi muito utilizada. E a radioatividade? Gente do céu, o nosso estudo da radioatividade, que também é utilizado na ciência para diagnóstico, tratamento, na agricultura para eliminação ali de micro-organismos, foi
utilizada e é a grande ameaça que as nações fazem uma contra a outra, que é as armas nucleares. É um outro exemplo extremo do uso da ciência em guerras, que ocorreu aí com as bombas atômicas que foram utilizadas lá na Segunda Guerra Mundial, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Gente, as pessoas foram pulverizadas instantaneamente. É uma arma de fissão nuclear, ou seja, é uma arma onde um núcleo de átomo muito instável, ele se rompe. E aí o que acontece com esse rompimento? Libera uma grande quantidade de energia e radiação. Aqui a gente tem a representação do núcleo recebendo um nêutron, isso aqui é um nêutron. Quando esse nêutron atinge o núcleo desse átomo que é muito estável, ocorre o que? A quebra. Por isso o nome fissão. Fissão quer dizer quebra. Essa quebra do núcleo dos átomos libera uma grande quantidade de energia. E o homem investiu muito tempo e dinheiro para fazer manuseio desse, digamos assim, desse poder lá durante a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se vocês conhecem, né, tem o projeto Manhattan, que fala um pouco sobre isso. Tem alguns filmes também, um muito recente, que fala do nosso cientista Oppenheimer, que conta mais ou menos como que foi toda a trajetória para chegar na construção do que nós conhecemos como a bomba atômica. Durante um período em que eles estavam ali elaborando seus cálculos, chegou-se a pensar que a detonação dessa bomba poderia encadear um acontecimento tão massivo que colocaria toda a atmosfera do planeta em combustão, que é o que nós chamamos de efeito em cadeia. O que acontece aqui? Vocês observam que eu estou representando aqui um nêutron. Esse nêutron bombardeou o núcleo, que quebrou-se em dois núcleos, núcleos menores. Esses núcleos liberaram em cada partida dessa outros 3 nêutrons que vão atingir outro núcleo, cada um, que vai se romper em núcleos menores, que vai liberar 3 nêutrons, que vai atingir outro núcleo de átomo, e esse é o efeito em cadeia que nós temos aí a partir da fissão nuclear. Então, esse efeito, galerinha, eles acreditavam na época e fizeram vários cálculos e chegaram à conclusão de que poderia desencadear a uma quebra de núcleos de átomos sem fim, que seria um efeito aí que colocaria todo o nosso planeta em combustão. E ao refazer os cálculos, eles observaram que não seria assim. A bomba nuclear é algo tão poderoso, vamos dizer assim, que ela não detona com impacto no chão. A cerca de 100 a 150 metros antes de tocar o solo, ela dissipa toda a sua energia. E aquela onda de energia nas pessoas, ela pulveriza. Tanto que se você for ver documentários sobre o que aconteceu com as pessoas nas cidades onde a bomba foi lançada, existem lugares que ainda tem manchas das pessoas nas calçadas, nas paredes, porque aquelas pessoas, não restou nada delas. É uma reação muito forte, a reação nuclear, a quebra de núcleo, ela é uma reação muito forte, e aí a gente tem que é um grande avanço o estudo, o conhecimento. Muito triste a forma como foi utilizada. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Essa daqui é uma das situações que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. Mas e aí? O que acontece depois? Quais são as consequências químicas da guerra? O uso de substâncias químicas em conflitos armados gera impactos que vão muito além do campo de batalha. Muitas dessas substâncias, elas vão permanecer no ambiente por décadas ou até séculos. Isso aí nós estamos falando principalmente das substâncias radioativas, tá? Elas podem afetar ecossistemas, a saúde humana
E nesse ponto aqui, gente, da saúde humana, não é uma questão de uma única geração, não é a questão só daquela geração que foi atingida, de quem sobreviveu. A situação da radioatividade dessas pessoas que foram atingidas e que sobreviveram a essa radiação, ela causa mutação genética que acaba sendo passada de pais para filhos. Então, pessoas que têm doenças crônicas, desenvolvem muitos tumores, cânceres, tudo isso devido à radioatividade. Outro problema também é que ela afeta o equilíbrio ambiental. O que nós temos aqui? Nós temos a contaminação do solo, que é uma das consequências mais graves para o ambiente. Não estou falando das pessoas, vamos pegar aqui as consequências para o ambiente. Uma das consequências mais graves é a contaminação do solo. Os explosivos, os combustíveis militares, os metais pesados e agentes químicos podem penetrar no solo e alterar a composição química. Então, entre eles, nós temos os compostos nitrogenados de explosivos, os metais pesados como chumbo e mercúrio e os compostos orgânicos tóxicos. Essas substâncias elas podem acabar permanecendo no solo por muitos anos, prejudicam o crescimento de plantas, a fertilidade do solo e a segurança alimentar das populações locais. Além disso, esses contaminantes também podem ser absorvidos e entrar na cadeia alimentar, afetando animais e os seres humanos. Outro ponto é a poluição da água. É outro impacto importante. Durante conflitos, substâncias químicas utilizadas em armas, como combustíveis e equipamentos militares, podem ser transportadas através das chuvas ou infiltrar o solo e atingir lençóis freáticos. Aqui a gente tem que pode ocorrer a alteração do pH da água, a presença de substâncias tóxicas dissolvidas e a redução da qualidade da água para o consumo. Essas alterações podem causar a morte de organismos aquáticos e comprometer o abastecimento de água das populações. E o outro ponto é a bioacumulação de substâncias tóxicas. Algumas substâncias químicas utilizadas em guerras possuem alta estabilidade química, ou seja, não se degradam, com facilidade no ambiente. E essas substâncias elas podem ficar acumuladas nos organismos e ao longo do tempo a gente tem ali o desencadeamento de doenças. Esse fato dela se acumular no organismo é conhecido como bioacumulação. Os organismos contaminados são consumidos por outros animais e aí vai ocorrendo a biomagnificação, que a concentração da substância aumenta ao longo da cadeia alimentar. Isso pode provocar intoxicações crônicas, problemas neurológicos, alterações hormonais e a redução da biodiversidade. Mutação genética e efeitos na saúde humana. E ainda temos essas situações, né? Algumas substâncias, elas podem causar mutação no nosso DNA. Elas possuem o que nós chamamos de propriedades mutagênicas ou ainda elas são ditas como carcinogênicas. Essas substâncias elas vão interferir diretamente no DNA das células, provocando o que nós chamamos de alterações genéticas. Entre esses efeitos, os mais observados são o aumento de casos de câncer, malformações congênitas, problemas reprodutivos e doenças respiratórias. Esses impactos podem atingir não apenas as pessoas diretamente expostas, mas também gerações futuras devido às alterações genéticas transmitidas. Poluição atmosférica é um dos últimos fatores que a gente vai abordar nessa aula, que fala, que as explosões
Os incêndios e o uso de agentes químicos liberam grandes quantidades de gases e partículas atmosféricas. Entre os principais poluentes, nós temos os óxidos de nitrogênio, os dióxidos de enxofre, compostos orgânicos tóxicos e partículas finas. Esses compostos, eles podem provocar irritação respiratória, formação de chuva ácida, que pode estar prejudicando plantações, redução da qualidade do ar e agravamento de doenças pulmonares. Além disso, grandes incêndios provocados por guerras podem alterar temporariamente a composição do ar local. Galerinha, a gente consegue observar que, de um modo geral, quanto maior o desenvolvimento das tecnologias armamentistas, maiores são as complicações que as guerras podem gerar. Além dessas complicações químicas, propriamente dito, nós temos as situações de abastecimentos que ficam sendo interferidas, nós temos aí o encarecimento de produtos que acabam se tornando escassos ao longo do tempo, ainda mais quando guerras são muito prolongadas, quando os conflitos são muito longos. O que acontece? Cada um vai ter estratégia de atingir o ponto forte, entre aspas, do outro. E não é só os países envolvidos que acabam sofrendo essas consequências. Então, se a gente puder evitar o máximo possível conflitos, se a gente tiver o máximo possível de consciência de não apoiar esse tipo de incentivo, a gente pode até conseguir minimizar todos esses efeitos. Nós estamos trabalhando aqui somente sobre os efeitos das grandes guerras que aconteceram e que nós conhecemos, que tem aí dentro da nossa história, mas existem conflitos menores, entre aspas, que geram nos locais de conflitos todas essas implicações. Então, galerinha, vamos estudar para a gente conhecer um pouco mais da história, vamos estudar a ciência para a gente saber um pouco mais das nossas tecnologias e vamos ver como que nós podemos melhorar as relações entre as nações e melhorar o meio ambiente onde nós vivemos. No mais, galerinha, agora o protagonismo é de vocês. Desenvolvam as atividades. Quem quiser filmar, tirar foto, fazer relatório, a gente recebe de bom grado todas as informações que vocês puderem fazer durante o desenvolvimento das atividades de vocês. No mais, galerinha, foi um prazer. Até a próxima!